Pessoal, a gente está começando um novo projeto. Esse canal se chama A Gente Precisa Conversar. E hoje a gente está fazendo aqui essa entrevista, que não é uma entrevista, é um bate-papo, com o Marcelo. Olá a todos do canal, meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou empresário. Nós temos alguns negócios, a Prodata Sistemas aqui no interior, o IESEG, que é Inteligência para a Segurança Pública. Eu sou perito judicial, eu sou amante de segurança pública, estudo segurança pública há mais de 20 anos. Venho desenvolvendo ferramentas para auxiliar os municípios, o próprio Estado, a diminuir esses índices de crimes, principalmente contra a pessoa. O seu trabalho é auxiliar a segurança pública? Exato. É desenvolver ferramentas que auxiliem as forças de segurança, sejam as guardas municipais, as polícias militares e civil. Sim. A ideia aqui no canal é sempre trazer assuntos que tenham entendimentos dúbios, né? O pessoal chama de polêmica, mas eu não quero polemizar, só queria trazer até pessoas que tragam visões diferentes do mesmo assunto. E não vou trazer elas juntas justamente para que não se crie a polêmica. É só assuntos que dão mais de uma visão em relação a ele. Você é meu amigo, como você falou, e eu tenho alguns amigos que têm uma visão bastante dura e uma visão negativa em relação à segurança pública, ao aparelho de segurança pública, à polícia especificamente, que tem uma visão de que é a repressão do Estado, são pessoas violentas, são pessoas... não as pessoas, né, não o policial em si, mas que o sistema ele é tendencioso, vou dizer assim, não falando da polícia em si, mas assim, pensando que ele é tendencioso, que ele faz essa acepção de pessoas. Você acredita nisso? Olha, falando de segurança pública, é um fator histórico, né? Se nós formos lá na época do Império, você vê a necessidade de que haja organização. No Brasil, as polícias militares, as guardas municipais, elas têm a obrigação de manutenção da ordem pública. Então, para garantir o direito das pessoas de bem de ir e vir. E quanto à acepção, a gente não pode ficar refém de idealismos ou de opiniões fechadas de alguns grupos. Pontos isolados de excesso de uso de força ou uso indevido de força, eles não podem rotular toda uma instituição. Se eu tiver alguém na minha família que faça algo de ruim a outra pessoa, todos os demais membros dessa família não podem também ser culpados por isso. A segurança pública ela é necessária, tanto que no momento de desespero, até essas pessoas que falam mal vão dizer duas coisas. Ai meu Deus, chama a polícia. Agora, que polícia nós queremos receber? Eu acho que a discussão é que tipo de policial, que tipo de formação, que tipo de contato a sociedade tem com essa pessoa que sai da sua casa sem saber se vai voltar. Nós temos casos de alguns estados que o fator violência é o ponto principal, é o que mais chamam hoje na mídia, e esses policiais eles correm riscos. Então eles estão, antes de proteger a população, eles estão se protegendo. Então falar sobre acepção, é muito amplo nós darmos uma única resposta e às vezes tomarmos um único fato como resposta total. Quando ou esse tipo de pessoa vai tratar a tua fala, a tua resposta agora, vai te chamar de neoliberal. Porque eu ouço isso de mim também. Você tem uma resposta para isso, quando dizem que isso é um pensamento neoliberal? Novamente, você vê que as pessoas querem te rotular, eles querem te colocar num frasquinho. Se você é frasquinho A, você não cabe no frasquinho B. E eu sou simplesmente um pai de família que quer ensinar aos seus filhos o que é certo e o que é errado. Então, se o certo tiver em um determinado assunto de esquerda, ele vai estar certo sendo de esquerda ou de direita. Se ele tiver de centro ou se ele tiver de direita. Eu acho que o bem comum ele é muito maior do que um rótulo. Ele é muito maior. Agora, se você quiser nominar isso como neo, bi, enfim, está na sua régua. Você está me medindo dessa forma. Entendo. Entende? Eu acho que a sociedade não pode se ater à divisão. Nós temos que ver qual é o foco real. Sim. E nos juntarmos, nos unirmos contra isso. Você falando de rótulo, aí me vem isso.
que vão dizer que você é direita, família opressora de direita. Não sou nem eu que digo isso, mas existe de novo essa rotulação a família tradicional, essa é a melhor colocação. A família tradicional é a opressora. O que é uma família tradicional? É homem, mulher e filho? É isso? Eu acho que uma família deve ser pessoas felizes, seja qual for a composição. Pessoas igual a respeito. Porque antes de qualquer sentimento, o alicerce de qualquer relação é a palavra respeito. Onde não há respeito, é impossível haver algum sentimento bom, seja qual for a formação. Então eu não posso ser tendencioso também, dizendo que eu concordo ou discordo. É mais fácil, eu aceito e respeito. Essa é a minha visão de família. Sim. Falando de novo da segurança, existem pessoas que acham que uma solução para a segurança pública é o cidadão comum estar armado, andar armado. E isso você encontra gente dos dois lados. Se existem dois lados, né? Eu sempre digo que esse negócio de direita e esquerda atrapalha a gente ir para frente. Acho que não precisa rotular, né, como você estava falando. Mas dentro dos dois grandes grupos, existem pessoas que acham que a segurança pública funcione de forma efetiva as pessoas comuns estarem armadas. E o que você pensa em relação a isso? Vamos partir de que quando o cidadão ele quer prover a autossegurança, significa que ele não está acreditando no Estado. Se a gente falar em segurança, nós temos que voltar lá na Constituição, artigo 144, que diz que segurança pública é dever do Estado, mas direito e obrigação de todos, ou responsabilidade de todos. Então eu quero ser autorresponsável. Eu sou contra o cidadão despreparado estar armado. Eu não sou contra o armamento. Eu sou contra ceder o porte de arma para alguém que não está devidamente preparado. E como é esse modelo? Vamos partir do princípio. Vamos lá. Maior de idade, acima de 25 anos, né? Que tenha emprego, que consiga demonstrar a necessidade para tal. Depois, como autoescola, ter um curso bem orientado, bem acompanhado, dando a ele a certeza e preparo para o manuseio dessa arma. E essa arma não poderia estar junto ao corpo em locais públicos, em bares, restaurantes, seja locais que sejam vendidos qualquer tipo de droga. Por quê? Porque a ingestão desta droga pode levar à má utilização dessa arma. Ou se ele estiver nesse local, essa pessoa não poderia ingerir bebidas alcoólicas. Então, acho que poderia se discutir uma forma de um bom treinamento, de uma boa habilitação para tê-lo e com regras severas na quebra dessas. Esse é o modelo americano? O modelo americano, ele varia de estado para estado. Tá? No Texas agora, lembrando que esse assunto foi improvisado, né? Eu nem me preparei, agora vamos deixar o pessoal... Será sempre assim. Eu não sabia do que se tratava, mas eu vi algumas semanas atrás que no Texas foi aprovada uma lei que o cidadão pode andar com a arma à mostra. Então, a própria polícia texana não sabe agora como se comportar com essa pessoa. Por quê? Todos sabem que nos Estados Unidos é aberto, é livre o comércio de armas, mas existem regras severas. Então, mas lá, os índices não mostram que a violência é maior do que aqui? Que os casos de óbito com arma de fogo são maiores que no Brasil? Lá que o armamento é liberado, o comércio? Eu tenho essa impressão que os números demonstram isso. Eu não queria utilizar essa fala que eu já ouvi muitas vezes, mas a arma não mata ninguém. Quem mata alguém são as pessoas. Mas se ela não tiver com a arma, fica um pouco mais difícil, não? Cícero, eu não quero fugir do assunto, mas o trânsito, mas fique à vontade, o trânsito é um problema. O trânsito no Brasil, que é uma preocupação minha muito grande, né? Ele mata muito mais do que qualquer guerra. Qualquer guerra. E as famílias que têm um parente vitimado vê que a lei quase não é feita.
E se nós pensarmos como população, como Estado, os vitimados no trânsito morrem no pleno auge da sua produtividade. Então o veículo deveria ser visto igualmente como uma arma de fogo. E a punição severa e rápida. Acho que a grande pergunta é, se liberando a arma de fogo, o indivíduo que mal utilizar vai ser elucidado? Vai ser preso? Haverá punição? Porque o Brasil prende muito e prende mal. Eu já ouvi essa colocação, essa alusão ao carro com a arma de fogo, de que a preparação seria a mesma. Se você está preparado, o carro também é uma arma, e a pessoa preparada poderia portar uma arma de fogo, né? Como está preparada para dirigir. Eu acho um argumento bom, eu acho que ele é bastante plausível. Eu uso um outro argumento ao inverso, que é um pouco de brincadeira, mas é verdade, que a minha justificativa para as pessoas não portarem arma de fogo é a correntinha da caneta da lotérica. Sabe? Se você precisa, num país, colocar uma corrente para que as pessoas não roubem algo que é para o bem de todos, se esse país não é educado a esse ponto, me parece que ele não é educado para ter uma arma de fogo. Parece uma comparação esdrúxula e às vezes jocosa, mas é verdade, no sentido de eu não acho que a população tem essa preparação, e o país também é muito grande, né? Ele é continental. Para você conseguir colocar uma lei, diferente dos Estados Unidos, que é por estado, você colocar uma lei que deixa as pessoas terem arma. Como a habilitação, que é tão burlada hoje em dia. Tem gente que dirige com habilitação e ela não é real, né? A gente volta ao ponto da fiscalização. Então, nós não estamos falando agora do correto ou incorreto. Nós estamos falando do porquê o Estado não age na fiscalização. Por quê? Se houvesse meios da total fiscalização quanto aos veículos, você chegaria nos veículos e nas pessoas que estão cometendo essa irregularidade. Tá? Em alguns momentos, algumas ilegalidades. Mas a arma de fogo, eu acho que é direito de cada um poder garantir a segurança e das pessoas que moram em fazendas, sítios, em locais extremos, onde você não vai ver uma viatura constantemente. Então não seria para todos? Na minha opinião, não. Na minha opinião, você teria que mostrar qual é o motivo, por que você quer a arma, dificultar, mas não proibir. Dificultar como? Colocando, se já tiver alguma passagem, negar, se houver distúrbios ou problemas, algum tipo de ocorrência onde essa pessoa deu sinais de desequilíbrio emocional, também. Ele não poderia ingerir em hipótese alguma bebidas alcoólicas, também. E a fiscalização. Entendi. Tá? Quanto ao treinamento em locais específicos, com também acompanhamento aos policiais, e até esse próprio acompanhamento possibilitaria até que fossem utilizados ou que fossem indicados policiais. Para o treinamento? Para o próprio treinamento. E o treinamento para quê? Para ele antever. Porque quando você... É como uma gripe forte ou como a dengue. Eu, por exemplo, já tive dengue. Então, todo lugar que eu vejo um mosquito, eu já me assusto. Por quê? Porque eu sei o que aquilo pode acontecer. Quando alguém é treinado ou preparado para utilizar, ele também é preparado para entender como podem utilizar uma arma contra ele. E isso ele vai conseguir estar mais alerta para poder se defender. E defender não é ir ao confronto ou até fugir dele, sabendo que tem duas pessoas estranhas passaram, entram no carro e saem. Nós temos um problema de segurança onde a população entende que é somente obrigação do Estado. Ele não reconhece a sua parte, a sua fatia do bolo. Né? Aqui na região eu cedi um aplicativo que fala sobre segurança pública, né? Isso é utilizado apenas pelos policiais, e nós acompanhamos ali nas ocorrências a quantidade de furtos onde a população é a principal responsável. Para o carro, deixa aberto, aí a hora que volta a subtrair alguma coisa, o casal de namorado, onde o namorado para a moto na frente, entra e depois sai. Eu até brinco, olha, o sogro, ele já está namorando, deixa a moto entrar, deixa ali fora, porque você vai diminuir drasticamente o número de ocorrências. Né? Crimes de estelionato, como o crime do bilhete premiado, né? Onde é um ganancioso fraudando o outro. Você vê a quantidade de ocorrências
que é o despreparo da população em falar de segurança. Sim. Se você parar qualquer amigo, falar, vem cá, de tudo que você fez hoje, fala para mim, lista. Você vai ver, nunca você vai encontrar um ponto dizendo, eu me preocupei com a segurança. A palavra segurança, ela não faz parte do dia a dia. Voltando ao assunto armamento, a pessoa que vai solicitar, ele tem convicção de que ele precisa daquilo. E eu vejo que o Estado não consegue responder com a mesma convicção porque não permite. Entendo. Ele vai ao extremo. Entendo. Tá? Então eu acho que cabe sim um ajuste das pessoas que realmente necessitam, das que querem. Existe essa diferença. Claro. Tem as que necessitam. Como eu disse, moram em locais extremos, tem vários motivos que queiram proteger aquilo, ou que já tenha sido, infelizmente, vitimado por algum furto ou roubo. Então eles entendem a necessidade daquilo e eles entendem que, se preparados, teriam agido diferente. E existem as outras pessoas que apenas querem. Por quê? São reflexos do quê? Da mídia. Houve-se violência, 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 então eu vivo num país violento, então eu preciso de arma de fogo. Só que se precisar, ele está habilitado? Ele vai saber? Aí eu volto. Deveria ter um treinamento rigoroso e com regras. Onde, quando em locais, em horário, em situações, essa arma seria suspensa, o seu porte retirado e também, se mal utilizado, as penas para essas pessoas deveriam ser maiores. Hoje você vende soluções para a segurança pública. Então o teu consumidor é o governo? O teu cliente é o governo? Nós temos clientes também na área privada. Na área privada. Que querem entender quem são as pessoas que estão ali dentro da sua estrutura, dentro dos seus empreendimentos. Eu fiz essa introdução porque eu queria falar de uma frase que o personagem fictício, o Capitão Nascimento, coloca no filme, no Tropa de Elite, eu acho que é o 2. Ele diz assim, que a polícia do estado do Rio de Janeiro tem que acabar. Ele fala isso. E essa fala é reproduzida por pessoas na vida real, pessoas que até estudam segurança, sobretudo a segurança do Rio de Janeiro. Elas dizem que a polícia militar tem que acabar, desmilitarizar a polícia militar é um movimento. Tem páginas na internet, tem movimentos sociais nesse sentido. O que você pensa disso? Umas semanas atrás, eu quase não assisto televisão, e eu vi uma cena de um policial fazendo um parto. É bonito, é emocionante, mas não é função de polícia. Não é função da polícia fazer parto. A função da polícia é policiar. Então, a polícia, que querem acabar, é a instituição que funciona. Você liga o 90, você liga o 153 na nossa região, você vai ser atendido. E repassam à polícia demandas que não são deles. Ou seja, a população acredita na polícia, senão não ligaria. Sim, faz sentido. Agora, que polícia nós queremos? Uma polícia completa. Então nós temos, em São Paulo, 70, 80, 90 mil homens. É isso, eu não conheço. No estado de São Paulo. Nossa, bastante. Onde, nos últimos anos, apresentou, vamos colocar como toda a Secretaria de Segurança Pública, números fantásticos, onde em todo o Brasil cresce e em São Paulo cai os índices de violência. Sim, tá? Okay. Então, assassinatos por 100 mil habitantes. Então, mostra que algo está sendo feito. Tá. Agora, por que não é feito mais? Aí eu concordo. Eu concordo que as polícias poderiam fazer mais. Eu acredito na integração de forças, tanto que o meu projeto de integração de forças é justamente sentar junto a Polícia Civil, cedendo as informações, e a Polícia Militar, juntamente com a Guarda, entender as ocorrências, as particularidades e preencher o espaço de uma forma mais inteligente. Eu tenho números agora do mês, o primeiro trimestre de Americana, aqui é a cidade do interior de São Paulo, que foram exitosos. O último balanço agora foi redução de 60%. 60% nos números de roubo de um município. E não se contratou nenhum policial a mais. Não se matou mais, ou se fez nada mais, simplesmente foi inteligência. Essa é a inteligência que nós estamos dizendo. Quanto à investigação, existem
existem muitas linhas aí pedindo para que essa polícia militar possa também investigar. Sim, sim, já vi. Tá? Então, eu acho que esse está sendo um clamor generalizado, e eu convivo com policiais civis, convivo com policiais militares e convivo com guardas municipais, e mesmo dentro deles existem os prós e os contras. Mas, novamente, você está vendo que estão dividindo, quando o foco seria a segurança pública do país e o que deveria ser feito, independente de instituição. Mas os grupos institucionais regem em guardar ali o poder para a instituição e não em fornecer os serviços de segurança pública, o qual nós, cidadãos, pagamos. O serviço é uma prestação de serviço que o Estado faz para nós. Nós pagamos por isso e nós queremos receber. Nós queremos o direito constitucional de ir e vir. Nós queremos voltar a poder andar na rua à noite. Os nossos filhos não brincam mais com os amigos da rua de trás, porque não existe mais isso. Eu falo isso, as pessoas querem tirar a criança da rua. Eu achava a rua um negócio tão legal quando era criança. Eu não queria tirar ninguém da rua, eu achava a rua muito legal. Então, o foco é que polícia nós queremos integrada ou dividida? Nós queremos números fracionados ou como um todo? Olha, as forças de segurança em trabalho conjunto diminuíram os índices do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Sim. Ou a polícia A é melhor que a polícia B, que não fala com a polícia C. Peraí, isso aí é divisão de grupo. São interesses individuais. Quando, novamente, o foco tem que ser coletivo. Sim. Na sua resposta, eu entendo que, então, um Estado de Direito carece de polícia. Sim. Tem que ter polícia. Sim, é isso? sim, sim. Eu também não consigo, eu acho válido pensar nisso, quando se cita, por exemplo, o caso da Marildo, ou o caso de chacinas em outros lugares, mas eu ainda não consigo conceber a ideia de não ter polícia. Eu acho que tem pontos que são passíveis de crítica, mas eu não consigo também entender o estado hoje que a gente vive, com uma população gigantesca, né, com um país desse tamanho, sem a presença de uma força de autoridade, alguém que vá resolver esses conflitos também. Eu não consigo. Na verdade, não é nem concordar ou não concordar. Não consigo conceber ainda. Espero receber alguém aqui que me traga uma outra ideia, mas hoje não teria como pensar num Estado de direito se a gente segue leis, né? A não ser que fosse a barbárie, né? Cada um tomando conta de si, cada um conta CAP, e aí ok. Aí a gente se organizaria quem pode mais. Mas hoje eu não consigo ver dessa forma. Você, quando se fala dessa coisa da segurança do presídio, você é a favor da pena de morte? Então eu queria só voltar um pouquinho antes de responder essa sua pergunta. Tá. Veja que você falou há pouco sobre um país que precisa colocar correntinha na caneta. Tá? Então, cada povo tem o governo que merece e cada povo faz merecer a sua autorrepressão. Vão te criticar absurdamente, vai ser muito legal. Autorrepressão. Você não sabe pedir. Eu gostaria muito de que as pessoas não achassem engraçado roubar o biscoitinho dentro. Sim. Nos supermercados aparece lá uma mensagenzinha: para vendermos nosso produto, não abre e consuma. E a gente vê a pessoa abrindo cerveja. Normalmente são homens, adultos, tomando cerveja e achando que é a coisa mais normal, mas tem alguém comunicando. Tem uma placa chamada deficiente e ele coloca só um minutinho. Ele tem a explicação. Tá. Quando nós chegarmos ao ponto das pessoas entenderem que elas devem respeito ao seu próximo, aí sim você pode falar que gostaria de ver menos policiais. Eu vejo pessoas falando, mas em Londres o policial não anda armado. Pega o policial londrino, coloca aqui, você vai ver que ele vai ter que andar armado. E pega um policial daqui, coloca em Londres, você vai ver que ele não precisa andar armado. É o povo que faz isso. É o povo que faz isso. Você estava falando da população encarcerada, o quanto que essas pessoas talvez estejam lá por falta de oportunidade, porque o dinheiro que foi lesado, foi retirado da sociedade, ou esteve na corrupção, envolvido com corrupção, tenha levado essas pessoas a isso. Não é um pouco contraditório quando você diz assim, tem pessoas que vão tomar cerveja dentro do mercado, tem gente que pega um biscoitinho lá. Esse cara teve a oportunidade, ainda assim ele tem uma índole que não é socialmente interessante.
E é legal você dizer isso, você acha que existem esses dois tipos de pessoas, as pessoas que vão cometer o erro porque são assim mesmo e aquelas que vão cometer porque não tiveram outra oportunidade? Eu entendo que as pessoas se auto-justificam. Tá. Ele auto se sentencia às vezes, porque a autocobrança ela é pior, porque você não mente para você mesmo. Claro. Mas existem aqueles que atenuam. Só uma vezinha, só uma coisinha, só uma vez. Tá? Sim. Aí voltamos na questão também de cultura. Sim. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que você vai fazer respirar fundo para responder. A pessoa vai falar assim para você, essa pergunta não é minha, tá? É uma pergunta genérica. A pessoa vai dizer assim, fácil para você falar, Marcelo, você que teve tantas oportunidades. Eu tenho uma origem muito simples. Sim. A minha mãe é merendeira. Sim. Meu pai é vigilante. Sim. Eu não posso concordar com isso, eu não posso aceitar isso. Tá? Eu já dormi em sala de aula. Eu saí de casa para poder estudar e fui humilhado muitas vezes. Porque eu não sei se vocês estão vendo aí pela câmera, eu não sou nem loiro e nem de olho azul. Tá? E eu nunca me escondi atrás disso. Só que eu tive princípios. Esses 720 mil encarcerados, onde, oxalá, 20% seja ressocializado e o restante vira escória. Escória. Porque ele vai procurar um emprego, ele é mal visto, ele vai tentar e a sociedade não tem espaço para ele. Mas por que ele está lá? Então está virando esse ciclo. Aí nós estamos falando em armamento, pessoas presas com porte de arma é pequenininho. Corrupto, então é 0,0 alguma coisa. Crimes violentos, menores ainda. Envolvimento com droga gigantesco. Mulheres, então, gigantesco isso. O que vamos fazer? Sim. Eu entendo. Você não aceita essa fala? Não. Eu não tive... eu não estudei por bolsa. Eu não usei cota. Agora vai vir outra churrada de crítica. Eu não recebi cota. Eu paguei. Olha a crítica caindo aqui. Eu paguei. Não recebi financiamento. Sim. Mas eu entendi que apenas o conhecimento seria a escada da minha ascensão profissional e social. Sim. Eu não aceito que diga... você vai me perguntar de cota, né? E eu digo que o mercado de trabalho não tem cota. Há um tempo atrás me perguntaram se eu era a favor e eu disse que era. Pô, fui vaiado. Sim. E aí eu perguntei, falei, olha, tá bom. Das meninas que estão aqui, levanta a mão, quem é o ginecologista negro? Ninguém. O dentista? Ninguém. Cardiologista? Ninguém. Falei, então, por isso que eu sou a favor. Porque esse negro está lá na periferia, onde o herói daquela criança é, de repente, um marginal. Você é a favor das cotas mesmo? Eu sou, tá. Eu sou a favor. Tá. Não seria mais interessante ter uma cota para o pobre? Eu sou a favor a cota para o negro. Por quê? Porque nós somos maioria. Então você tem que dar algum caminho. Se você entender que melhor do que para o negro seja para o pobre, tá, o pobre também está na periferia. E Sim. o filho do pobre também está vendo. Também. E tá vendo. E se você for na periferia do Paraná, você vai ver o pobre branco de olho azul. Eu acho que é melhor. Então, eu sou a favor de cotas. Se esse conceito vai ser de negro, pardo, azul, rosa e pobre, eu sou a favor de você interromper o ciclo de uma geração. Sim. Eu sou a favor de você pegar alguém que normalmente não teria potencial para aquilo, potencial que eu digo financeiro, e você colocá-lo dentro de uma instituição onde ele vai ser bombardeado por pessoas que estão tendo a convicção de que ali é o caminho de ele melhorar, e ele volta para o seu núcleo social, religioso, familiar, e se torna um exemplo.
Eu não preciso de entender que a cota é o problema, é a solução definitiva. Sim, mas o que você quer reparar é o tempo que foi escravo negro no Brasil? É isso que você quer reparar? Não, sem pensar em escravatura, a gente volta em 1808, o Império vindo para cá, e aí trouxeram os negros. Sim. Os negros foram... E o fim da abolição foi muito porque a população negra era tão alta, era tão grande, e aí nós vemos lá as revoltas dos alfaiates, onde os negros se rebelaram e teve a carnificina. A gente olha no Haiti, a mesma coisa, os negros falaram, acabou, matar todo mundo. Então, os brancos viram uma situação insustentável. Tá? Então, não vamos entender que não foi por benevolência alguma. Tá? Vamos falar de hoje, esse Brasil de hoje. Okay. Esse Brasil de hoje que vem passando problema político e separou a população. Essa população está dividida, só que essa população está carente. Eu preciso de pessoas formadas aqui, eu preciso de gente, mão de obra qualificada. E as universidades são um caminho. Tá. E você acredita que a cor da pele da pessoa impeça ela de se aproximar da instrução? Não. O modelo que nós estamos questionando é se eu sou a favor ou não de cotas. Sim. Hoje se fala cota de negro. Eu sou a favor a cotas. Ok. Então eu sou a favor a cotas. Eu também. Mas não necessariamente tem que ser a cor da pele. Combinado. Porque se eu for na periferia, lá do Paraná, do Rio Grande do Sul, eu vou ver... Sim, aí você atende gente pobre, pobre, só que branca dos olhos claros. Ok, é isso. Agora, por que eu concordo com cotas? Porque essas cotas vão tirar alguém da periferia e dar a oportunidade dela. E detalhe, e quando ela sair formada, porque entrar na faculdade é fácil, difícil é sair. Claro, e a hora que sair, não existe cotas no mercado de trabalho. Claro. Agora faz todo sentido. Agora, esses exemplos voltam porque a mãe, ele continua morando lá na periferia e passa a ser o quê? Um exemplo multiplicador ali. Tá? Pronto, isso é um caminho. Essa é a solução? Não. Eu volto que o ponto central da sociedade deveria ser um controle, um combate rígido à corrupção. Você acha possível? A gente não tem um histórico positivo disso no mundo. A gente não tem um caso de sucesso para contar. Tem contra a corrupção em outros países? A gente tem um caso de sucesso? Vamos pensar que eu não tenho que olhar a grama do vizinho. Não, sim, mas a gente precisava ter como todo mundo é ser humano, talvez esteja ligado à própria índole do ser humano, o processo de se corromper. Eu fico pensando nisso, porque isso não é de agora, isso não é um benefício, né? Um benefício só nosso, isso não é uma coisa que só a gente teve esse direito da corrupção. Isso é próprio. Existem experiências científicas com símios, com primatas, onde eles acabam também roubando e, de certa forma, se corrompendo. E eu não estou dizendo que eu estou desesperançoso. Eu sou uma pessoa muito otimista. Mas será que a gente atacando a corrupção não seria o alvo errado? Talvez, vamos tentar fazer um Estado, uma coisa menos corruptível, ou pessoas menos corruptíveis. Será que não é esse o problema? A gente está atacando o problema errado? Eu não consigo ver dessa forma. Tá. Porque não está dando certo. Eu não consigo ver dessa forma, porque nós temos que olhar a corrupção como um todo, de forma holística. Tá. Quando eu falo em corrupção, a gente só pensa em governo. Sim. A gente só pensa em político. Sim. Tá? Eu não estou falando em corrupção do comprador de uma empresa receber bola para beneficiar o outro fornecedor. Sim. Eu não estou dizendo da corrupção o cara que anda com dinheiro para poder subornar um agente público. Sim. Mas você acha que o cara que para na vaga do deficiente por um minutinho, você acha que ele vai parar com isso? Ele deveria. Não, mas você acha que ele vai fazer isso? Sim. Ok. Ele tem que ter mais esperança que eu. Eu acredito que um serviço de pátio e guincho bem útil para pegar esse veículo, botar e tem que ser punido. Mas não está resolvendo, vai continuar tendo outro. Eu vou prender esse cara, porque aí que tá. Se eu for punir o corrupto, a punição ao corrupto não deixou que os outros corruptos aparecessem. Até hoje, a punição ao corrupto, mesmo no sistema político, pensando na grande escala, não impediu que outros corruptos aparecessem. Isso está errado, não está dando certo. Punir o corrupto. Mas a sensação de impunidade. Porque talvez houve impunidade. Não, mas não só isso, porque eles se elegem, isso é um estudo científico. Depois eu queria até, não sou eu que estou dizendo, é o Nerdologia, assista. É um canal que eu gosto muito. Ok, vai estar aqui em algum lugar, o Nerdologia, faz hub, dá mais audiência para o nosso canal.
Então ele fala disso, que não há um estudo científico, que o fato de punir políticos corruptos não impediu que outros corruptos aparecessem. Então, por exemplo, a índole desse cara que para um segundinho na vaga, eu acho que ela vai seguir. Ele vai continuar parando nessa vaga, você punindo ele, vai ter outra. Eu acho que a gente tinha que pensar na coisa, e aí eu concordo com a palavra holística. Eu acho que antes da punição tinha que ter algo, e não é, eu acho que não é a escola ainda. Eu acho que a maneira com que a gente organizou a sociedade, até nessa questão de ser bem-sucedido, eu acho que até isso, no imaginário coletivo de todo mundo, acaba forçando as pessoas a darem essas escapadas. Isso é um pensamento completamente sem fundamento, esse agora. O outro da corrupção é fundamentado. Esse é sem fundamento. Mas eu me pergunto, e como eu disse, esse canal tem a intenção de falar sobre a minha ignorância, eu estou perguntando como ignorante mesmo. Será que a gente não está atacando o monstro errado? Cícero, não existe um monstro. A corrupção, eu digo. O grande monstro. Okay. Vamos pensar agora, porque milhares de pessoas que estão ali, milhares, que estão ali, olha, eles nunca pararam para pensar na corrupção. Entenderam o que é corrupção, mas se perguntassem, não saberia responder. Hoje, nós vemos falar sobre corrupção todos os dias. Sim. Então, uma solução é punição. A segunda é cultura. É cultura. Se na escola, se houvessem temas que levassem o porquê o Brasil é desse jeito. Olha o que aconteceu tratando dessa forma, para que as pessoas tivessem autoconsciência de que não deu certo. A partir de que momento? A partir de o momento em que eu delego aos outros decidirem por mim. Quando não, eu sou parte decisória. Eu sou parte integrante da decisão. Novamente, eu não posso dizer corrompê-lo ou puni-lo. Ele não. Somos nós, é todo. Isso é muito maior. Sim. A questão da cultura. Sim. Se nós tivéssemos mais policiais dando aulas dentro das escolas, as crianças teriam acesso ao policial de uma forma muito diferente do que hoje. Porque se hoje existe o temor, foi depois dos governos militares, ainda ficou o ranço de que bate, pega e espanca. Sim. Aí você pega a televisão vendo eles entregando flores, entregando leite, fazendo parto. Peraí, alguma coisa mudou. Mas isso não faz ainda parte da formação. Entendi. Tá? Pegar essas crianças ali e levar uma aula de teatro. Mas isso não é uma vez só, por ano, e olha lá. Porque algum benevolente cedeu. Não, isso tem que ser curricular. Ele tem que ir ao teatro, ele tem que ter uma piscina, ele tem que ter um esporte, ele tem que ter isso. Você acha que há alguém que tem interesse que isso não aconteça? Você acha, porque existem, né, as pessoas que têm essa teoria da conspiração, desculpa se não é a teoria da conspiração, assim, de que há uma classe dominante nesse sistema, de que prefere que essa grande parcela da população continue onde está, estagnada, sem cultura, sem instrução. Você acredita nisso? Que existe um grupo dominante que quer que as pessoas continuem nessa inércia? Olha, eu sou um pouco mais radical. Eu acho que não precisa acreditar. É só abrir os olhos e você vê isso. Isso é... Então não vai ter mais é... escola, mais educação, mais cultura, não vai ter. Aí voltamos, as pessoas mais instruídas, tá? Mais inseridas no poder de decisão do seu bairro, do seu município, do estado, passa a não ter espaço para a corrupção. Tudo na vida são espaços. Sim. Se você não ocupa, outros ocuparão. Mas se essa massa não tem acesso à instrução de maneira deliberada, quer dizer, tem alguém que impede que eles tenham. E são as mesmas pessoas que estão próximas ao poder que vão impedir que isso aconteça, não? Essa conversa ela é bem profunda. Sim. Ela é bem profunda, porque eu não quero ficar ouvindo rótulo dizendo que é a televisão, que o canal A, que o canal B, que o canal C. Porque eu não creio nisso. E eu acredito na preguiça de... Eu não estou muito afim, não, eu quero que outros façam por mim. Sim. Tá? Basta você olhar para o seu passado e ver os seus amigos. Sim. Então, o que eles fizeram das suas vidas, e você olha para trás e você os conheceu. Então você consegue ter uma opinião formada sobre as escolhas, porque nós somos resultado das nossas escolhas. Então, aí eu acho que é contraditório. Então você alcançou seus objetivos, eu alcancei também. E durante todo esse tempo a corrupção continua acontecendo. Então a gente pode alcançar os nossos objetivos paralelo à corrupção, não? Concordo. É. Eu concordo. Então assim, a corrupção não é o problema.
Porque nós trilhamos o caminho... Essa indagação, eu estou sendo permissivo. Sim. Aí eu estou sendo individualista. Se eu conseguir, então eu não vou olhar para o meu próximo? Não, eu não penso assim, de jeito nenhum. Tá? A corrupção evitou que essa mesa estivesse cheia. Uhum. Será? A corrupção Será que as pessoas acharem que... Ela escolheu? Olha, eu vi pesquisas... A corrupção escolheu quem não ia? Eu vi pesquisas onde perguntavam para as pessoas se elas estivessem lá, o que elas fariam, elas diriam a mesma coisa. Sim. Isso entristece bastante, dizendo que se essa pessoa estivesse no local, numa situação onde houve um caso de corrupção, eles dizendo... É assim mesmo e eu faria. Porque você diz que a corrupção tirou a oportunidade dessas pessoas, de algumas dessas pessoas. E ao mesmo tempo você diz que não aceita essa colocação de que você teve oportunidades. Então, não foi a corrupção, ela não escolheu a mim, a você, se é que a gente é bem sucedido, eu acho que você é mesmo. Ela não nos escolheu, ela não fez diferença. Então, quer dizer, independente da diversidade que foi apresentada nas nossas vidas, a gente superou. Mas e os núcleos? Aí a gente volta para o núcleo familiar. Uhum. Aí a gente volta para princípios. Princípios, talvez é isso que eu talvez seja aí. A gente volta para princípios. Sim. Então, numa sociedade onde os índices de consumo e endividamento são muito altos, então o pai de família, ele passa tanto tempo na rua que ele é menos pai e menos família. Ok, agora eu então acho essa que falta de tempo junto com os filhos, e quando ele chega cansado e irritado. Sim. Cala a boca, moleque, deixa eu descansar. Sim. E essa mãe volta ainda tendo que cuidar dos afazeres. Sim. Então essa é muito maior. Tá? A gente teria que explodir vários programas para a gente discutir sobre isso. Sim. Mas, para sendo pontual, nós não podemos tolerar a corrupção. Ponto. Tá. Nós não podemos aceitar que o ensino não seja a prioridade desta nação. Tá. Vamos pensar na Coreia. Coreia comprava Fusca do Brasil e hoje vende Hyundais de última geração, ok? Vamos ver o que aconteceu. Sim. Japão, Sim. depois da Segunda Guerra Mundial, não pôde mais produzir armas, limpem as ruas, né? Abram as escolas e mandem as crianças para as escolas. Sim. Então nós estamos entendendo, se você quer case, nós vemos cases pelo mundo onde há educação, onde há cultura, onde o respeito ao professor mudaram e dignificaram uma nação. Junto com essa cultura é tolerância zero à corrupção. Você me disse agora há pouco de ações radicais, a China acabou de dar um exemplo. Eu vi. Então, você me perguntou se eu era a favor da pena de morte. Ah, sim. Né? Aquela... Matar quem? Você vai punir quem? Essa mesma pessoa que eu entendo que ele de certa forma foi vitimado, punir, tirar a vida porque ele cometeu um ato. Sim. Eu acho que existem casos que cabe sim a pena de morte, principalmente a reincidência. Você já deu a chance e essa reincidência. Em alguns casos, como o caso casos extremos, tá? Não vou citar onde você percebe que aquilo ali não teria solução. Tá? E as pessoas dizem que a polícia está fazendo isso nas ruas. É o juiz, é o tribunal e dá a pena. Eu não concordo. Eu também não. Eu não tenho que concordar, porque a polícia, ela não é, o policial ele não é treinado para matar, ele é treinado para acertar. Se alguém aponta a arma para um policial, ele tem que reagir e ele tem que acertar. Se a pessoa vem a óbito, é outro ponto. Então disseram 37, eu não sei o número, tá? X mil mortos em confronto com a polícia. Significa que X mil vezes um policial teve a vida em risco. Um policial teve que reagir com força letal contra e protegendo primeiro a vida dele. Então, peraí, tá? Eu estou olhando só para um lado? Sim. A polícia está matando? Sim, como eles dizem. Tá? A polícia está matando? E, novamente, um caso isolado, se um policial em uma ação
utilizou da farda, utilizou daquilo e fez mau uso, ele é um caso isolado, como o Cícero tem uma irmã de olhos claros e pele branca. Isso é um caso isolado, não é uma regra. Eu não posso usar isso aqui e gritar para tentar manchar uma corporação. Sim. Você já ligou o 90 na sua vida? Não. Olha só. Eu nunca liguei no policial. Nunca ligou? Não. Então, lembrando que isso aqui é de improviso, né? Eu fiz essa enquete para muitas pessoas. Sim. E você vê o número de pessoas que nunca ligaram 90. Nunca ligaram. Nunca tinha pensado nisso. Então você fala assim, violência. Eu nunca liguei. Mas será que eu não sou uma exceção? Não. Ok. Existe uma fica bravo se fala que você existe uma quantidade enorme de pessoas que nunca ligaram. Sim. E aí eu fiz um número, né? 41 mil ligações no Copom, tá. Eu falei, cara, tem um universo tem um universo gigantesco de pessoas que nunca ligou para isso. Tá? Quantas vezes você passou na rua e viu alguém olhando um policial e fala, bom dia, policial, vai com Deus? Sim. Quantas vezes você viu isso? Poucas. Cultura, né? Falta de cultura. Acho que eu não vi. Né? E eu comentei isso com algumas pessoas, falei, faça isso para você ver que até o policial se espanta, mas ele responde com um sorriso na cara. Claro. Né? Ele fala, bom dia. Tá? Porque eu acho que é um pouco disso que essa pessoa que fala, eu serei policial, eu quero proteger a população, e às vezes com um bom dia, olha, muito obrigado. Olha, obrigado por isso. Se o senhor quer uma água, o senhor aceita um café, fazer alguma coisa, conhecê-lo pelo nome, olhar lá o nomezinho, falar, olá, tudo bem? Eu acho que isso vai aproximar e vai tornar o dia daquele profissional melhor. E isso não nos custa nada. Você, para a gente não se estender muito, que você foi ótimo, eu acho que foi a melhor escolha para esse primeiro, mas eu queria perguntar assim, você acredita nas instituições? Eu acredito. É um fato. Se alguém perguntasse hoje, você é um homem bem-sucedido? A régua, existe uma régua, a gente mede as pessoas, né, com a régua. Às vezes o bem-sucedido, para alguém que está acamado, o simples fato de estar livre, de ir e vir, ele já é um grande prêmio. A questão financeira, às vezes para alguém ter um jato, ter um último avião é o índice. Então eu acho que é muito vasto o poder de decisão. O que eu digo é que eu olho para o lado e olho para trás e digo, eu fui muito além do que o filho de uma merendeira normalmente iria. Eu tenho muito orgulho do que eu faço e, já que ele está falando aqui francamente, eu tenho um testamento e a primeira linha é jamais deixar motivo para que meus filhos se envergonhem de sê-los, e eu vivo isso. Os meus negócios, os meus enfrentamentos profissionais, quando me fazem uma proposta, eu respondo, essa proposta, antes de você me fazer essa proposta, pense se você gostaria de ver o seu filho fazendo isso. Se a resposta for não, alto lá. Então eu tento fazer a diferença. Você não acha que você é uma exceção? Eu acho que eu sou alguém que acredita nas instituições. Eu ainda acredito nas pessoas. Mas não é uma exceção. Eu acho que eu tenho oportunidade. Eu não consigo achar que eu sou uma exceção. Eu acho que falta oportunidade. Falta oportunidade das pessoas virem, sentarem e poder colaborar com o que há de melhor. Fazer algo diferente. Mas esse algo diferente tem que chegar em algum lugar. Tá? Se alguém bater a porta agora e me dar um dinheiro e eu der esse dinheiro, eu não estou resolvendo nada. Porque eu não sei onde isso vai dar. Mas eu tenho que ser mais além. Será que eu posso... todos nós juntarmos e pegarmos um grupo lá da periferia e patrocinar um curso de teatro? Eu vou chegar em algum lugar. Porque primeira coisa que eu vou descobrir, quem gosta e quem não gosta de teatro, já é uma solução. Do que não gosta, olha, se você não gosta disso, do que você gosta, eu vou para outra solução. Esse engajamento, essas discussões, a vocês que estão aí, pense qual é o melhor. O que você faz de diferente, que brilha os teus olhos, é aquilo que você tem amor ao fazer. Perceba que se você doar um pouco disso dentro de algo, o resultado vai ser alcançado. Para que a gente encerre, eu queria te perguntar por que você aceitou
convite vir aqui. Quando você disseram que você vinha no canal para conversar com alguém que você nem sabia o assunto, por que você aceitou? Tá. Para quem não sabe, eu fiz uma apresentação aqui, a convite do Coronel Fante, que me ligou, né, que é o comandante do 48º que é BPMI. ótimo, que é ótimo. E onde nós iríamos apresentar um projeto para as cidades que compõem aí o batalhão dele. E aí encontrei o Cícero, nós não nos conhecíamos, Não. e eu me apaixonei pelo teatro, a forma como ela é cuidada, e eu vi ali alguém que doa, aquilo que eu acabei de falar agora, que doa o melhor de si em prol, você nem sabia quem eu era. Então você naquele momento mudou de categoria, dizendo, o dia que eu receber uma demanda dessa pessoa, eu vou me esforçar. Eu tenho um compromisso daqui a alguns minutos, mas eu fiz questão de vir aqui, de poder colaborar e dizer, eu estou à sua disposição, hoje, amanhã e sempre. Digo mesmo. Tá? Eu agradeço.